vamos lá então. A gente vai falar um pouquinho sobre a produção agora do processador, né? Como é iniciada a produção do processador. Basicamente ele é feito de silício, né? Na verdade ele é feito de um wafer de silício. É um disco grande, bem grande é o disco. Boladão. E esse disco ele é extremamente fino e também ele é extremamente puro. Ele tem que ter 99% de silício puro. Qualquer impureza pode prejudicar mais tarde pode acontecer mais erros futuramente, né? Nesse caso aqui, a gente tem já um processador pronto. O wafer de silício, né, ele passa por vários processos químicos, né? É oxidada, ele passa por máscaras de litografia, enfim, são assuntos que eu não vou adentrar muito. Mas para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho um Core 2 Duo, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui certinho. É um Core 2 Duo de 2.20 GHz. E esse Core 2 Duo possui mais de 291 milhões de transistores, né? E cara, cada wafer consegue construir centenas desses processadorzinhos aqui. Então, tipo, muitos processadores são produzidos com o mesmo wafer. E, bem, prosseguindo aqui, esse processadorzinho aqui, como eu falei antes, ele é um Core 2 Duo, né? Basicamente, essa é a parte principal do teu computador. Né? Sem ele, o computador não funciona, claro. Também tem outros conjuntos que é necessário para o funcionamento do mesmo. É nela que as instruções dos processos são basicamente processadas. As informações, os dados vêm das memórias, né? Passam pelo chipset de controle da placa-mãe e são processadas aqui dentro, né? Bem, basicamente, como eu falei, essas instruções são mandadas pela memória e onde são arquivados aqui algumas delas, no caso processadores mais avançados, são arquivados na cache dele, que é a memória interna que tem cada processador. Alguns têm mais, outros têm menos, enfim, depende tudo da potência do processador. Se a gente for demonstrar um pouquinho aqui uma placa-mãe, basicamente, ele é colocado basicamente nessa região aqui, onde é o socket dele. Nessa relação aqui a gente está trabalhando com um processador 775, então esse é o socket 775. Processadores i3, i5 e 7 trabalham já com socket 1151, que a gente vai falar isso aqui provavelmente um pouco mais pra frente, né? Isso aqui é uma placa-mãe padrão do Gigabyte, mas não vamos entrar em detalhar ela. Basicamente, o processo funciona, é enviado os dados da memória, chega no processador já em linguagem de máquina, o sistema operacional já faz todo esse processamento, digamos assim, intermediário, que a gente pode chamar eles, e já chega no teu processador em linguagem de máquina. Bom, como já foi explicado que é um processador, e esse processador aqui é o da Intel, ó, dá pra ver aqui. A Intel é uma das maiores produtoras de processadores no mundo, então é legal falar sobre ela, porque ela tem uma estratégia chamada TickTock. O que seria? O TIC consiste em você pegar uma arquitetura já existente de um processador e num período de tempo, geralmente um ano, diminuir essa arquitetura. E já o TOC seria fazer uma arquitetura nova, porém do tamanho da anterior, da menor existente até o momento. Então, eles conseguiram fazer isso por um período de tempo legal. Mas agora chegou num momento que foi na transição para os transistores de 14 nanômetros que não foi tão fácil fazer essa transição para uma versão menor. Então a gente está vendo que esse período do TIC de ano vai aumentar, porque cada vez vai diminuindo mais e cada vez vai ser um desafio novo para a Intel desenvolver processadores menores. O último lançado foi o de 14 nanômetros, que foi esse que eu comentei que seria um dos maiores desafios. Ele foi lançado em 2015. Então, até o momento, estou falando do segundo semestre de 2017, foi o momento que foi lançado para o de 10 nanômetros. Então dá para ver que esse período aumentou muito. Foi de 2015 até o segundo semestre do ano de 2017, para fazer o TIC. A Intel também está desenvolvendo um novo processo, se chamaria PAO. Seria como funciona o TIC e o TOC, com processos para melhorar as arquiteturas e diminuir o tamanho. Porém, nesse PAO tem um tamanho maior de tempo, porém com muito mais diferenças de um para outro. Não só o tamanho
ou mudando a arquitetura? Seria uma diferença realmente notável. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os microprocessadores 8086, 8088. Aqui nessa placa-mãe a gente tem um processador, ó, não é desse modelo, que a gente não conseguiu encontrar. Mas é semelhante. A estrutura por fora, a estrutura do circuito integrado é o mesmo, então não tem o que mostrar de diferente. O que eles são? Eles são microprocessadores que vão auxiliar a placa-mãe no gerenciamento de conexões. Eles também podem ser de 8 a 16 bits, com barramentos de dados de até 20. Ele não é só usado para conexões, ele pode ser usado para outras coisas. Ele é multiuso. Certo, vamos falar agora um pouquinho sobre barramento, né? Basicamente, o barramento, eles são conexões que interligam, basicamente, as principais peças do computador através da placa-mãe. No caso, a ligação das peças tem esses circuitos impressos aqui, que são onde são enviados os pulsos elétricos e os dados, enfim. Isso daqui são os barramentos, que seriam as conexões dela. Pode ver que cada chipset, ou até a entrada que tem o chipset, ou a saída aqui do processador, a gente tem vários barramentos de saída, né? Várias conexões de saída através dele. Mas enfim, a gente tem 3 principais barramentos, né? Que são que o computador basicamente mais usa. Assim. A gente não vai entrar muito em detalhes, então a gente vai falar desses 3 principais. O que seria o barramento de dados, que é a transmissão, no caso, os barramentos dos controladores por onde passam os dados que o computador vai processar. No caso, a conexão entre a memória física até a memória de dados, no caso a RAM, e que passa para o processador. Esse aqui é controlado pelo barramento de dados. Temos um barramento de endereços, que é principalmente através do processador em memória, onde é basicamente apontar onde é que está o endereço das informações que vão ser pego, seja recebidas e seja as saídas, no caso de processamentos, né, o pós-processamento que vai do processador através do HD, ou enfim, passando pela memória. E temos os barramentos de controle, que atuam como um regulador das funções, né, podendo limitá-las ou expandi-las dependendo da demanda. Vamos supor, se a gente tem uma demanda grande de processamento numa memória, digamos assim, específica, se a gente está utilizando mais esse daqui, ou se ele não tem nenhuma memória, a gente consegue aumentar a demanda dentre esses dois, limitando algumas outras, né, e deixando em foco as que são mais utilizadas. Bom, voltando ao processador, a gente pode falar um pouquinho sobre a frequência de clock. A frequência de clock nada mais é que o ciclo de mudança dos dados que tem dentro. É o ciclo que vai fazer o ciclo do processo. Toda vez que tem uma entrada nova, o que vai fazer para ele mudar? É a frequência do clock. Dentro do processador, ele é composto por transistores. Esses transistores estão num circuito chamado flip-flop. Esse flip-flop ele armazena 1 bit na saída dele. Mas se mudou as entradas, não tem nada fazendo com que a saída altere. Por isso que nós temos o clock. O clock é uma onda quadrada que alterna de 1 a 0. E vai alternando para que a saída altere também. Então, por exemplo, eu tenho 1 na saída e mudou minha entrada. Se eu não tivesse esse clock, não mudaria a minha saída. Então, com o clock mudando continuamente, eu vou conseguir ter saídas novas. É assim que o processador vai movimentando os dados, processando os dados com o clock. Nós também temos o ciclo de barramento. O ciclo de barramento nada mais é que é o tempo que vai levar para mandar os bits para outro lugar. Bem, agora a gente vai falar de um processo que, na verdade, o pessoal que curte jogos ou que quer aumentar o processamento, no caso, a frequência que o seu processador trabalha, que é o overclocking. O que é o overclock? Basicamente, o overclock consiste em tirar uma limitação que o processador vem de fábrica para aumentar a frequência com que ele trabalha. O que isso implica? Basicamente, se tu for ver, o chipset que controla o processador que está aqui internamente, de todos os processadores, seja ele um i3 ou, enfim, até um i7, que ele trabalha com a mesma tecnologia, os processadores são iguais. O que define, digamos, qual que é o processamento dele? Na hora de fazê-lo, no caso de ter o desenvolvimento do processador, que eles são construídos,
Os processadores, no caso os chipsets, os chips de controle dele, que estão na parte interna do wafer, no caso que é o círculo mais do meio, são os processadores que terão uma maior taxa de frequência. Por quê? Porque os processadores que estão lá dentro, eles suportam mais calor do que os que estão na extremidade. A Intel ou as produtoras desse chip não tem uma, digamos assim, um padrão, ou eles não seguem tipo, um cálculo lógico para saber qual vai suportar mais, qual vai suportar menos. Eles vão basicamente meio que adivinhando isso através da posição dele no wafer. Mas enfim, a partir do momento que você tira o limitador dele, o processador tende a esquentar mais. Como é falado ali, os processadores que trabalham numa frequência maior são os processadores que estão dentro do wafer, na parte interna, que são os processadores que aguentam mais calor. Quando você pega um processador na parte externa ou que tem uma taxa menor, ele tende a esquentar mais. Esquentando mais, ele pode, no caso, gerar problemas na parte interna do chipset, no caso, até o derretimento do mesmo. E é por isso que os overclocking eles precisam de um resfriamento mais poderoso. Esse daqui, ó, ele é um cooler basicamente padrão. É um cooler geralmente utilizado da Intel, até da Cooler Master aqui. Ele é composto por uma ventoinha, né? Um dissipador, onde o processador fica nessa parte aqui de baixo do dissipador. Basicamente ele é encaixado nessa posição aqui. Ele fica assim, claro que aqui dentro a gente vai ter a conexão com a placa-mãe. Ele vai estar no slot PCI, no slot dele, e assim que o processador esquenta, esse calor ele vai sendo dissipado para o dissipador em si, e a ventoinha tende a resfriá-lo com maior facilidade. Porém, com o overclocking, o calor que é gerado por esse processador através de uma frequência mais alta, através dele não suportar tanto calor, é necessário um tipo de resfriamento diferente. Muita gente que faz overclock, no caso campeonato de overclocking, etc., acaba utilizando até o resfriamento através do nitrogênio líquido para conseguir manter um processador resfriado. Claro que o desempenho, no caso, nesses overclocking é imenso, não tem nem comparação. Tu pega um processador de 2.20, tu consegue aumentá-lo até... Enfim, uma coisa curiosa que eu acabei descobrindo com a pesquisa disso aqui é que não só os processadores podem ser feito overclocking. Memórias podem ser feito overclock também, tanto quanto o chipset de placa-mãe. Basicamente a mesma coisa. Trabalhando numa frequência maior, acaba esquentando mais a peça e fazendo com que você tenha que ter um resfriamento maior. Geralmente, com as memórias, ela não tem um resfriamento, não tem um cooler nelas. Elas vêm, algumas que são especiais para jogos, ela vem com um dissipador de calor em cima dela. E são as ventoinhas do próprio computador que fazem essa dissipação do calor. Eu vou falar um pouco sobre a memória RAM. O que significa memória RAM? Random Access Memory. RAM, ou Random Access Memory, significa memória de acesso aleatório. Aleatório por quê? Porque eu posso acessar qualquer dado em qualquer local de memória, qualquer endereço. Diferentemente, por exemplo, de um cartão magnético. Quando tu passa o cartão magnético, tu lê todos os endereços que estão lá e você tem que passar por todos antes do que você quer chegar para pegar o dado que você quer. Aqui não, você diz qual o local de memória que você quer e você pega o dado lá. Diferentemente do HD, que é esse aqui, esse carinha aqui, ele não salva dados, fazendo uma analogia a banco de dados, ele não persiste os dados. Ele só utiliza esses dados, essa memória aqui, para processamento. Ela é composta por esses chips aqui que parecem microprocessadores. Eles são compostos de milhares de transistores. Bem, deixa eu falar um pouquinho sobre agora a memória cache, né? A memória cache é uma memória de alto desempenho localizada dentro do processador, né? Essa memória é utilizada para ter um acesso mais rápido às informações, porque basicamente o processador ele trabalha numa velocidade de 16 GB por segundo. Se for comparar, a memória ela trabalha numa taxa de transferência de 6 GB por segundo. O SSD, que no caso a gente não tem aqui, eu usei só um HD de referência, o SSD trabalha numa taxa de 300 MB por segundo. Lembrando, 16 GB, 6 GB e 300 MB por segundo. No caso, o SSD e não esse daqui. O HD, se eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que o HD é 130 MB por segundo, né?
infelizmente, a demora na leitura do disco rígido dentro dele. Enfim. Como eu estava falando sobre a memória cache, ela é uma memória de alto desempenho localizada dentro do processador, né, que serve para ele tirar um pouco do atraso da vinda dos dados da memória ou do HD para cá. Essa memória cache ela armazena, no caso, uma cópia de alguns dados que estão localizados na memória, que são copiados para cá, para que o processador, ao fazer as instruções dele, consiga ter um acesso a esse tipo de dados aqui um pouco mais rápido, né? Existem 3 tipos de cache conhecido, sendo como o L1, que são o primário, o L2 secundário e o L3, que atua como secundário também. Os 3 são embutidos no processador e antigamente, no caso, só o L1 era, e o L2 e o L3 eram embutidos na placa-mãe, que é um pré-processador basicamente, o que fazia com que o acesso não era tão rápido quanto logo internamente. Hoje em dia a gente tem o L1, o L2 e o L3, tudo aqui dentro do processador já. Cada novo processador é desenvolvido com um novo tipo de memória cache para acompanhar a velocidade de processamento. Então, a partir do tempo que a gente está evoluindo no processador, a memória cache está sendo evoluída também. Quem sabe futuramente a gente já tem a memória toda já interna no processador. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a BIOS. A BIOS é uma firmware que basicamente é como se fosse um sistema operacional antes do sistema operacional. No caso, antes do carregamento da BIOS, geralmente a gente vê uma logo da produtora da sua placa-mãe. Nesse caso, a gente veria uma logo da Gigabyte. A parte dessa logo é onde estão sendo carregadas as principais informações de acesso ao HD, a dispositivo de dados e etc. Ela também serve para armazenar, no caso, a parte básica de hora, né, que é mantido pela pilhazinha dela aqui. Fora todas essas funções dentro da pilha, etc., ela tem uma função muito específica que é localizar o arquivo em que será inicializado o sistema operacional dela. Basicamente, ela aponta, né, no caso, o endereço dentro do disco rígido, onde está, no caso, o arquivo inicializador do sistema operacional, seja ele Linux, Windows, Mac OS. E essa é uma das principais funções dela, no caso, é fazer essa pré-inicialização, fazer a base, digamos, das conexões SATA, fazer o endereçamento das conexões internas do seu computador. A BIOS é um sistema que basicamente o usuário um usuário básico, não vai utilizar ela tanto, porém programadores poderão utilizar ela em conexões com servidores, configurações de HDs espelhos em servidores e basicamente isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre o HD, ou então o disco rígido, né, como é falado. Esse é um disco, no caso, essa é uma unidade de armazenamento em massa, que internamente ela tem um disco de metal, onde são gravadas as informações nela. Esse disco ainda ele está no mercado, é um disco barato, for fazer comparações com um SSD e outros tipos de discos. Ela é uma unidade ainda muito lenta de armazenamento, tendo 150 MB por segundo como taxa de velocidade média de transição de dados. Como eu falei, ela é uma das mais utilizadas pelo fato de serem mais baratas, né? Basicamente ela consiste no disco interno, uma agulha onde faz a leitura, a gente chama de agulha, mas basicamente uma haste de metal onde vai fazer a leitura do disco, e a parte lógica dela, onde é que onde no caso consiste na leitura dela, na intermediação da leitura e na alimentação do disco. Bom, continuando falando sobre memórias, eu vou falar sobre o SSD. A gente não tem um SSD para mostrar aqui, mas como ele tem a função semelhante a esse HD, eu vou deixar ele aqui para ilustrar. O SSD, diferentemente do HD, ele é O que significa o SSD? Acho que é mais fácil explicar isso. Ele significa Solid State Drive. É uma unidade de estado sólido que ela é composta por um dispositivo semicondutor que vai armazenar os teus dados. Diferente daqui do HD, que ele é composto
pela aquele disco que está girando, que são partes mecânicas e elétricas que vão fazer com que você consiga manter os seus dados na sua máquina. Dispositivos que já contêm essa tecnologia SSD são relativamente novos e por isso são mais caros. Essa é a desvantagem dele. Por ser uma tecnologia tão nova e não popularizada, são mais caros. Mas o número de vantagens é muito maior. A durabilidade de um SSD é muito maior que de um HD. Devido ao HD ele tem o problema de vibrações. Como ele é uma parte eletromecânica, ele tem as vibrações. Ele está girando ali e pode acontecer alguma coisa, diferente do SSD que está ali paradinho, certinho, e ele tem essa melhor duração. A velocidade de leitura nele também é mais rápida, sem contar que a possibilidade dele é poder trabalhar em locais mais quentes. Por exemplo, um HD desses não pode trabalhar em temperaturas de até 70 graus, como o SSD pode fazer. Bom, esse aqui é um cabo IDE. Ele era utilizado para a conexão de dispositivos de entrada com o HD e leitura de disco. Ele pode ser composto aqui essa parte aqui onde é o cabo realmente. Ele pode ser composto de 24 até 27 cabos. Esse aqui é um de 27, enquanto esse aqui é um de 24. Eu falei que eles eram utilizados porque eles foram substituídos pelos cabos SATA, devido a eles serem muito grandes, e por eles serem grandes, eles poluem muito o espaço do computador e atrapalham o refrigeramento. Então eles foram substituídos pelos cabos SATA, que têm a mesma função, porém são menores, e só tem 7 cabos. Como eles têm a mesma função, porém tem uma arquitetura diferente que melhora o desempenho e a qualidade da máquina que está sendo utilizada. Eu vou falar um pouco sobre os dispositivos de entrada, como o teclado e o mouse. Eles são os dispositivos onde a gente pode fazer a interação do usuário com a máquina. Eles nada mais são do que bits sendo enviados para o processador e o sistema operacional vai ler isso conforme o que foi desenhado e dito para acontecer. Algo interessante a se dizer sobre os teclados que a gente não está digitando cada letrinha e está mandando um bit. Ele possui um buffer que vai armazenar alguns bits e aí sim vai mandar. Claro, isso é super rápido, a gente não percebe. Mas ele não é momentâneo, a gente apertar e já está mandando bit. Por exemplo, estou escrevendo aqui Oi, ele armazenou o O e o I, os bits referentes, e mandou ao computador, e ele entendeu o que eu digitei. Já o mouse também possui um buffer, só que é um buffer em estrutura de lista circular. Essa lista circular vai enviando os dados para o computador, e ele faz o cálculo da posição atual que ele está com a posição anterior. E assim ele sabe que movimento fazer. Porque senão ele ia se teletransportar na tela para cada vez que tu ia se movimentando. Então, fazendo esse cálculo, ele faz aquela movimentação e tu consegue ver e saber mais fácil o que está acontecendo da sua interação com a máquina.